Um dos assuntos mais comentados é o caso do Alexandre de Moraes, ministro do STF, que atendeu o pedido da PGR e mandou abrir um inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Ele é investigado por coação, obstrução de justiça, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Deixa eu ver, parece até o golpe, né? Parece o golpe. Segundo a PGR, Eduardo Bolsonaro tentou articular sanções nos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes para coagir o Supremo. Eduardo Bolsonaro reagiu ao pedido da PGR para abrir inquérito contra ele. Num vídeo nas redes sociais, diz que os Estados Unidos têm uma chance de ouro de atingir o ministro Alexandre de Moraes e a sua quadrilha tirânica. Veja comigo. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente. Já que no passado, a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros do STF, ou mesmo a instituição da Presidência da República, e nunca foram sequer investigados. Porém, como eu já tinha dito, isso não irá me parar. Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonê, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes na farsa que virou os processos tocados pelo tiranete do Alexandre. Como católico, você deveria se envergonhar. Assim como um afogado que se debate para tentar se salvar, mas na verdade só faz afundar mais. Esse inquérito consolida o ponto de não retorno. Vou lembrar que o Eduardo Bolsonaro ele fez 2 vídeos. Fez esse nesse teor em português e fez outro em inglês. Na rede social X, ele destacou que ao arquivar o pedido de apreensão do seu passaporte, você lembra dessa história, não? O mesmo deputado que pediu agora a prisão dele, que é o Lindenberg Farias, que é o marido da Gleisi Hoffmann, ex-presidente do PT, o mesmo deputado, ele tinha pedido a apreensão do passaporte. Naquela época, o procurador-geral ficou 16 dias sem dar resposta. 16 dias. Fora do prazo, porque tudo tem prazo processual. Quando o Bolsonaro, o Eduardo, disse que ia ficar nos Estados Unidos, ia licenciar, no mesmo dia ele libera. No mesmo dia ele libera. Libera, aí o Alexandre de Moraes disse que não tem nada a ver, deu por liquidar a fatura. E o Eduardo ficou lá. E chamaram ele de bananinha, teve um jantar, lembra ou não? Chamaram ele de bananinha. Só não chamaram de arroz doce, para você ter uma ideia, tá certo? Inclusive, no X está aqui, né, toda a postagem, ele falando aqui dessa situação. Essa aqui é a manchete antes, a chacota, são manchetes da época. Eu queria lembrar para vocês que é o seguinte: justiça não pode ter 2 pesos, 2 medidas. Mas, infelizmente, no Brasil, essa situação é uma bronca do tamanho de um trem. Eu não sei nem se em outros países, a Venezuela é assim, a Rússia é assim, a China é assim. Eu, quando eu estive na China, disseram que é assim, parecido. Por exemplo, se você causar um escândalo ao governo chinês, você pode ser rico feito um cão. Você vai pro fuzil. Isso me foi explicado por uma pessoa de lá, que foi minha guia e jornalista. Disse, mas ficou escondido, o cara se livrou do escândalo, né? E qual é o escândalo? Por ser um país na ponta do mundo, o escândalo geralmente é internacional. O cara de uma grande empresa, não sei, vai pro fuzil, meu amigo. Você lembra que naquela época teve um escândalo do leite, que botaram o negócio do leite, que a Europa reclamou. O cara que era o proprietário da empresa lá, que fazia o leite, que exportava, foi pro fuzil. Inclusive, a minha guia me disse, e é praxe, morto, pegaram o cartucho, retiraram a bala, mandaram para os pais do empresário, dizendo o seguinte, a carta dizendo o seguinte, para os pais, a mãe e o pai, vocês não souberam educar seu filho. É praxe. Vocês não souberam educar seu filho. Estou falando aqui da China. Agora,
O Brasil, supostamente, é um país democrático. Funciona desse jeito, 2 pesos, 2 medidas. Aqui em Pernambuco mesmo, agora mesmo, tem um bocado de gente que devia ser caçada que se elegeu prefeito. Agora, recente. Como é que pode? O cara chegou a ser preso como ladrão. Preso como ladrão, não devolveu o dinheiro e passaram a mão em cima. E eu estou dizendo isso porque o Lindenberg tem um processo por improbidade administrativa, só concorreu na eleição para deputado, foi eleito deputado, porque um desembargador pegou e deu uma canetada. O mesmo que está denunciando agora o Eduardo. E tem um monte, isso, ó, não importa, tem da direita, tem da esquerda, do centro, de cima e de baixo. É uma esculhambação. Nos meios jurídicos se fala o seguinte, ó, isso aqui deve estar custando 1 milhão, 1,5 milhão. Portal UOL. Mensagem indica entrega de dinheiro assessor do STJ, diz a Polícia Federal. Eu vou mostrar para vocês num programa especial que você vai ver aqui na nossa rede social as mensagens do WhatsApp, o cara dizendo que era 20 milhões de reais a decisão do juiz, do magistrado. 20 milhões de reais. Sobre esse caso do Eduardo, o senador Rogério Marinho relembrou na época que Lula estava preso. PT organizou o movimento Lula Livre. Inclusive, foi um movimento que teve pessoas discursando pelo mundo. Na ocasião do Lula Livre, você está vendo aqui as postagens da época, o Rogério Marinho diz, quando teve o Lula Livre, não é a mesma coisa que o Eduardo Bolsonaro está fazendo? Inclusive com esculhambações ao ministro na época, o Teori Zavascki, ministro do Supremo, esculhambando o Zavascki, que era o homem da Lava Jato, o Sérgio Moro e o presidente do STJ também, porque no final das contas, na primeira e na segunda instância, o Lula foi condenado, depois na terceira, entendeu? Então tá aqui a postagem, se tá valendo para o Eduardo, para o Bolsonaro, por que não valeu para Lula? Dizer que era um atentado à democracia, o pessoal esculhambar com o Poder Judiciário brasileiro em outros países. Quer dizer, a justiça tem 2 pesos, 2 medidas. O Eduardo Bolsonaro também disse que não descarta a possibilidade de renunciar ao cargo de deputado, que ele teria que voltar. Se ele não voltar, ele está fora também. Vem comigo. Sim, está na mesa. O meu objetivo, minha pauta prioritária, na verdade única aqui nos Estados Unidos, é sancionar o Alexandre de Moraes para colocar um freio no pior ditador que a minha geração já viu. Se isso daí não ocorrer, vou ficar eternamente aqui nos Estados Unidos. Bolsonaro, que é senador, acusou o procurador-geral da República, o Paulo Gonet, de perseguição política e disse que ele pode ser sancionado, sim, pelos Estados Unidos. Segundo Flávio, Gonet teria repetido a conduta do ministro Alexandre de Moraes e poderia entrar no rol dos sancionados pelo governo americano. Lembro para vocês, só para você entender como é que a banda toca, que o Alexandre de Moraes já determinou à Polícia Federal a ouvida em até 10 dias do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? O Alexandre diz, e o próprio Gonet também interpelou, que o Jair Bolsonaro disse nas redes sociais que ele estava mantendo o Eduardo Bolsonaro com um tal dinheiro do Pix lá nos Estados Unidos. Ele estava mantendo. Então, se é ele que está mantendo, ele está financiando o tal golpe alegado pelo Alexandre de Moraes. O senador Magno Malta questionou o silêncio do Barroso diante do pedido de inquérito contra Bolsonaro. No caso aí, nós estamos falando de Eduardo, mas a informação, para você entender, é que no momento que o PGR coloca Jair Bolsonaro, abre a possibilidade de uma prisão antecipada para Jair Bolsonaro. Já se fala que pode ser que saia uma prisão antecipada para Jair Bolsonaro. E aí é o seguinte, você vai entender agora por que ele chamou a atenção do Barroso, por quê? O que alega a PGR, o que alegou o Lindenberg? Não, interferência fora do país na democracia brasileira, no judiciário brasileiro, não é isso? Vem comigo. Reapareceu o PGR Dr. Gonet
Ele e a sua capacidade de ligar o nada com coisa nenhuma. O senhor, então, agora, como PGR, pede nos Estados Unidos uma investigação contra Eduardo Bolsonaro. Qual o motivo, senhor Gonet? Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde o senhor estava? Porque o Barroso declarou, o presidente da Suprema Corte agora, que no processo eleitoral, ele foi nos Estados Unidos, ele consultou, ele buscou ajuda 3 vezes para interferência no processo eleitoral. Essa casa está caída faz tempo. Nós sabemos da interferência que houve no processo eleitoral e verbalizada pelo senhor Barroso. Mas quem estava no poder, senhor Gonet? Era o Biden. Eles jamais imaginavam que o Trump pudesse voltar. Ou seja, isso foi dito agora numa conferência do Valor Econômico da revista Veja, lá nos Estados Unidos. Barroso foi em Nova York e falou lá. E disse por 3 vezes, procurou o Departamento de Estado para manutenção da democracia brasileira e disse que os militares brasileiros, eles temem as Forças Armadas americanas e respeitam. Por isso que ele procurou. Então, ele mesmo alegou, confessou que houve uma interferência do governo Biden na eleição de 2022 aqui. Não, eu, inclusive, botei a própria fala do ministro aqui, do Supremo Tribunal Federal, que já é o presidente do Supremo. Então não tem nada demais. Ele falou isso. O que eu estou colocando para você é que quando Lula estava preso, teve um movimento Lula Livre em diversos países, incluindo também os Estados Unidos, manifestações, inclusive contra o Sérgio Moro, o presidente naquela época do STJ e o ministro que comandava a Lava Jato no Supremo, que faleceu naquele trágico acidente lá em Angra dos Reis, era o Luiz Zavascki, que depois assumiu o Fachin. Entendeu? Então não é nada demais. Aí o Barroso disse, não, eu peguei e procurei o Departamento de Estado por causa da democracia, sim. Ele procurou. Está indiciado pela PGR? Não. Está denunciado pela PGR? O ministro do Supremo? Não. Tem alguém preso do Lula livre daquela época? Não, ninguém nem foi processado. Por isso que eu digo, justiça não pode ter 2 pesos, 2 medidas, porque isso não é justiça. Pode ser qualquer lado. Não, fica muito ruim para o Supremo. Aliás, meus colegas jornalistas de diversas emissoras estão dizendo exatamente isso. Você pode questionar o que Eduardo está falando, pode dizer que ele é moleque, que é isso, que é bananinha, mas agora ficar nessa porcaria, nessa pendenga jurídica, a gente fica perdendo tempo e gastando dinheiro. Você está pensando que um processo desse, quanto que se gasta? Você bota a Polícia Federal, ao contrário de prender bandido aí roubando o INSS, aposentado, velhinho, velhinha, você bota a Polícia Federal para quê? Para caçar o que não consegue. É o quê? A ilusão